questão de querer o menino, acredito. Em pouco tempo, o garoto impressionou o treinador pelo enorme poder de decisão. No ano que ele chegou, ele era jogador do Sub-11 e a gente chegou na final contra o Santos. O primeiro jogo foi no CT do Santos, o segundo no Allianz Parque. No primeiro jogo da final estava 1-0 para o Santos e ele fez um gol de bicicleta. A gente pensando aqui entre nós, na cabeça de 10 anos, de 11, num jogo perdendo, numa final, você arriscar e conseguir fazer um gol de bicicleta, já dá pra gente perceber que é algo muito diferente de improviso e de tentar uma coisa muito, muito especial. Endrick queimou muitas etapas, venceu a Copa São Paulo com apenas 15 anos, subiu aos profissionais e virou o mais jovem da história do Palmeiras a fazer um gol. No fim do ano passado, foi vendido ao gigante Real Madrid, um sucesso que deixa o antigo treinador bastante orgulhoso. Cara, é torcer. O Palmeiras joga aí, eu torço muito pelo Palmeiras e por ele também. Passo a passo, acho que ele tem que fazer um paulista maravilhoso. Isso vai dando confiança, ele vai conseguindo jogar cada vez mais. Eu vou torcer muito e vai ser um orgulho da minha vida ter podido estar junto com ele, né, nesses momentos. Um pouquinho, né, também da história do garoto Endrick, que o nosso Vlad fechou aí a matéria. Bom, final de semana tem Palmeiras do Endrick também em campo contra o São Paulo. Mendel Bidlovski prometido, falou que volta pra gente já projetar o clássico no Campeonato Paulista. Mendel. É isso mesmo, Mari. Estou aqui em frente à Academia de Futebol. Acabou agora há pouco o treino do Palmeiras para essa partida clássico contra o São Paulo domingo no Allianz Parque. Palmeiras que espera o Endrick, né? Boas apresentações do Endrick na temporada, assim como o São Paulo, uma equipe que está em construção neste começo de temporada. O Palmeiras que perdeu 2 jogadores importantes, o Scarpa, o Danilo, ainda não fez contratações. A presidente Leila Pereira prometeu contratações, elas ainda não chegaram. Então, expectativa para saber como que vai ser o Palmeiras neste clássico contra o São Paulo. O São Paulo que veio com 7 contratações para essa temporada, 3 estrearam no meio de semana, ontem na vitória contra a Ferroviária. O São Paulo que vai ganhando corpo, vai ganhando a cara do Rogério Ceni. Mas eu destacaria uma posição para as duas equipes neste clássico, uma posição importante. Primeiro volante, é uma posição que para este clássico é fundamental tanto para São Paulo como para o Palmeiras. No jogo contra a Ferroviária, o Pablo Maia ocupou essa posição de primeiro volante na equipe do São Paulo e o Mendes um pouco mais avançado. O Pablo Maia foi expulso, não enfrenta o Palmeiras. E aí o técnico Rogério Ceni tem algumas opções, pode jogar com o Luan, pode jogar com o Gabriel Neves, pode jogar com o Mendes como primeiro volante e o Nestor como segundo volante. Até uma curiosidade, na apresentação do Mendes lá no São Paulo, eu conversei com ele gosta mais de jogar de primeiro volante, participando da construção das jogadas. Mas o Rogério Ceni tem insistido com o Mendes para ele jogar um pouquinho mais avançado, como ele jogou na partida contra a Ferroviária. Uma opção, então, seria o Mendes jogar na posição que ele prefere mais de primeiro volante e o Nestor como segundo volante. No Palmeiras, posição de primeiro volante também é importante. Desde a saída do Danilo, o técnico Abel Ferreira coloca algumas opções para ocupar essa posição de primeiro volante. Jailson, que é um volante mais posicional, que joga mais recuado. O Gabriel Menino, que segundo ele é um playmaker, um jogador que avança um pouco mais, participa da construção das jogadas. E também o Atuesta, que pode jogar nas duas, tanto um pouco mais recuado como um pouco mais adiantado, participando aí da construção das jogadas. O Jailson começou como titular no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a vitória do Palmeiras, mas o fato é que o Jailson não foi bem, assim como a equipe do Palmeiras, mas o Jailson particularmente não foi bem nessa partida. Então fica a dúvida, como que vai ser a posição de primeiro volante, tanto na equipe do São Paulo como na equipe do Palmeiras neste clássico de domingo, Mari. Bons elementos para a gente analisar aqui e trazer para o Eugênio e para o Marra. Obrigada, tá, Mendel, pelas informações aí, por ter levantado essa questão também do posicionamento. Porque a gente também coloca uma outra questão, que é o Palmeiras, além do primeiro volante, tem a situação do Scarpa, né? A gente dá uma olhada do mapa de ações do Rafael Veiga, que, enfim, eles jogaram juntos, mas que agora também pode ser uma questão de ser um substituto também, né? Nessa análise, ou não, Eugênio? Essa é a situação que você colocou, né? Porque eles jogavam, já estavam ali, eles já jogavam juntos. Não é que jogavam um ou outro, muitas né? vezes,
Houve momentos em que o Scarpa foi protagonista, outros momentos em que o Veiga assumiu essa condição, né? Por muito tempo. O Veiga é um excelente jogador. Então você continua com um a menos nessa faixa de campo. O Tabata até agora não disse presente para assumir essa condição. A gente nunca sabe o futuro, mas até agora não fez isso. E o Palmeiras tem uma lacuna. Essa lacuna tem sido preenchida de que forma? Você coloca o Endrick no comando do ataque e você traz o Rony para fazer o lado do campo. Mas aí você tem o Rony de um lado, Dudu do outro, que são mais atacantes do que meias. O Scarpa tinha qualidade de como ele pegava na bola, né? E o Rony é muito mais de explosão, né? É isso, a característica do futebol é diferente. São jogadores, especialmente o Rony, né? O Rony vindo para a esquerda, onde poderia jogar o Scarpa junto com o Veiga, ele é um jogador de pegar a bola e de ir para dentro da área e finalizar. O Scarpa muitas vezes vai procurar o passe, vai procurar uma construção, vai pensar mais o jogo. Isso muda a característica do time. Sem falar no Endrick, que ainda é um jovem, que tem uma perspectiva de crescimento, de futuro, mas que ainda não é essa realidade. Esperamos que seja o quanto antes. Mas também, nesses primeiros jogos, não correspondeu. Até porque a bola chegou muito pouco ali para ele. O Palmeiras, como um todo, não correspondeu. O time não está conseguindo fazer ele funcionar. Então, é uma questão de produção ofensiva do Palmeiras que está abaixo. Está abaixo do que vinha sendo até o ano passado. Mas precisa de tempo para se trabalhar dentro de uma nova realidade com outras peças. Eu já tenho dito desde o ano passado que achava interessante o Palmeiras contratar jogadores que não fossem nesse perfil de vamos desenvolver para que eles entrem dentro da ideia de jogo. Prontos. Jogadores que cheguem e digam presente e que correspondam à ausência de atletas como Scarpa e Danilo. Que é mais ou menos como o Flamengo faz, né? Ele traz jogadores já para, machucou alguém, ou você vai ser meu titular, pimba, você está pronto, ou pelo menos você já demonstrou estar pronto, né? Não é uma aposta do que pode vir a ser do jogador. Mas o Matheus Henrique, se for contratado, é isso aí. Um jogador que Já respondeu. ele já jogou, ele já decepcionou também. Eu gosto muito do Matheus Henrique, mas ele já decepcionou também. E talvez até ele tenha acelerado um processo quando o próprio Grêmio deu a camisa 7 para ele, que é emblemática a camisa 7, logo depois chega o Thiago Nunes como técnico, problemas de relação e tal. Mas eu acho que se ele for a opção contratada pelo Palmeiras, ajuda demais. Agora, assim, é claro que a gente sabe que é muito cedo, né? Ainda para fazer uma avaliação de quem começou bem, enfim, de não é nada definitivo. Mas a gente tem um recorte de 2 jogos, de Palmeiras e de São Paulo, e eles se enfrentam no final de semana. O Palmeiras teve um empate e uma vitória, assim como o São Paulo, mas em situações e condições diferentes, como a gente já analisou. Tem como falar assim, não, o Palmeiras realmente ele é muito favorito para o jogo, ou por ser esse início Não, equilibrado? O Palmeiras tem um favoritismo, né? O Palmeiras jogando em casa, é um clássico, tudo. Mas se a gente não precisa voltar muito no tempo, o Rogério tem dado trabalho ao Abel, né? Nos últimos tempos, o Rogério tem conseguido, até com times inferiores, assim, com o São Paulo inferior. Se não me engano, é o time que mais deu trabalho para o Palmeiras ano passado 2 vezes. Então, tem uma coisa aí também que o Rogério alimenta bem isso e que vai bem. Mas, para mim, hoje, o Palmeiras tem convivido, e é muito cedo. O Luiz Castro pediu 6, 7 jogos, né? O Abel, 2 portugueses, iniciando novos anos com as suas equipes. O Abel já conhece muito bem a estrutura do futebol brasileiro, o dia a dia, como é. Até elogiou muito o Campeonato Paulista, né? Alguns times aqui são mais difíceis que alguns times que ele jogou na Libertadores. Eu acho que faz sentido. Alguns times, sim. O Botafogo ontem fez um belo jogo contra o Palmeiras. O Abel também pediu um tempo. Só que o calendário do futebol brasileiro já mostra. Tem um clássico pela frente. Se vira. E é assim, é talvez uma prova antes da prova final, né? A prova antes é aquele testezinho que você tem que fazer, que o aluno tem que tirar algumas conclusões ali. Olha, não estou bem nisso, não estou bem naquilo outro. E eu concordo com o Mendel, o volante para os dois é um problema para o primeiro jogo. Porque sem o Pablo Maia... Tinha na escola que a gente fazia antes os simulados para chegar no Enem. Então é mais ou menos isso, né? É um simulado... E aí muito você vai avaliando cedo. ali e fala, Só que com 2 aulas. Tava... Com 2 aulas só, vem aquele simuladão pesado. É complicado. Mas é. E para o São Paulo pode ser também um momento de afirmação, né?
Sim, pode ser. É clássico, né? No clássico, há superação dos dois lados. Então, qualquer um pode jogar. Os dois times ainda estão devendo futebol. Os dois times. Nesses jogos que a gente já viu, o São Paulo teve mais volume do que o Palmeiras. Volume ofensivo. Conseguiu construir mais do que o Palmeiras, embora ainda deixando a desejar. O Palmeiras ontem praticamente nulo na construção ofensiva. Mas quando vai para um clássico como esse, há superação, há a rivalidade, isso muda muito a relação de forças, né? Então não dá para a gente garantir nada. Mas dá para dizer que o retrato anterior é um pouquinho favorável ao São Paulo. Mas isso se iguala em campo. Quanto aos volantes do São Paulo, eu gostaria muito de ver, eu acho que vou acabar vendo, a dupla formada pelo Mendes com o Rodrigo Nestor. Porque eu acho que aí a bola sai muito redonda dali para chegar na frente. O que o São Paulo ganha com isso? Qualidade na construção de jogo. O São Paulo é um time, normalmente, um pouco precipitado, vamos dizer, afobado na construção ofensiva. Ele pega a bola e vai. E o futebol mostra que defesas bem montadas reagem bem a isso. Dando lateral, ele vai lá e cruza. Pega alguém de fora da área e chuta. Peraí, como é que sai o primeiro gol do São Paulo ontem? Quando o Igor Vinícius desiste de ir para o fundo e retorna a bola para o Mendes. E aí o Mendes tem a possibilidade de devolver a bola para ele na frente com o passe. É a associação. E o São Paulo tem tido pouco isso. Eu acho que com o Nestor e Mendes, esse meio-campo pode se associar mais. Lembra que, Eugênio, o Mendes, ele não jogou a terceira partida da Copa do Mundo porque ele tinha sofrido os 2 cartões amarelos, né? Sim. Ou seja, ele faz esse primeiro. Faz ele bem. Morde também, né? Bom, a gente conversa mais, então, aí na segunda-feira no Sport Center, já sabendo o resultado.